galera, tudo bem com vocês? Vocês que fizeram Banco do Brasil aí para a região Nordeste, a gente vai comentar as questões de atendimento, de técnicas de venda e de cultura organizacional. Para quem não me conhece, para quem nunca me viu mais gordo, espero que não veja mais gordo do que isso, meu nome é Wendel, professor das matérias de administração, e você pode contar comigo aqui no Aula Móvel para tudo que você precisar para essas matérias. Mas vamos para o que interessa, que o que vocês querem ver é o comentário das questões, né? Então vamos lá. Olha só, acompanhando aí na tela, questão 26. O indivíduo está buscando inspiração para prosseguir nos seus estudos e se depara com um pensamento aristotélico assim desenvolvido. A banca viajou, galera. Trata-se do produto dos usos e costumes. Ela não existe nos homens naturalmente, pois nada do que é natural se adquire pelo costume. Nesse caso, a referência do filósofo grego está relacionada a interpretação natural, virtude moral, cosmologia universal, integração social ou percepção individual? Galera, vamos comentar um pouco essa questão. Eu acredito que o autor dessa questão deve ter pego a meia da avó e ter cheirado para elaborar. Falar de Aristóteles, cara, no meio de cultura organizacional, viagem total. Mas olha só, vamos explicar. Quando a gente fala em pensamento aristotélico, a gente está falando de um pensamento mais racional, de acordo com os valores que, segundo Aristóteles, nascemos com eles. Esses valores, então, fazem parte da nossa virtude moral, que é a resposta correta dessa questão. Quando a questão fala, ela não existe nos homens naturalmente, pois nada do que é natural se adquire pelo costume. O que é natural, segundo Aristóteles, nascemos já com essas aptidões, com essa forma de pensar, é aquilo que a gente chama de índole. Então, sendo assim, resposta correta, virtude moral. Interpretação natural ocorreria de acordo com a nossa vida e com as informações que a gente recebe. Cosmologia universal, viagem. Integração social teria que envolver o coletivo, o que não se trata nessa questão, e a percepção individual é algo que nós temos também de acordo com os fatores, com as informações que a gente recebe no decorrer da vida. Pensamento aristotélico, então, seria virtude moral, letra B, resposta correta. Próxima questão, acompanhando aí na tela. Questão 27. O Pacto Global das Nações Unidas, o NGC, desempenha um relevante papel para estabelecer parâmetros centrais para o desenvolvimento de ações relacionadas à gestão da sustentabilidade, dentre outras dimensões. É um princípio do NGC para as empresas relacionado à dimensão sustentabilidade. O combate à corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina, respeito à proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente, eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, apoio à liberdade de associação e de negociação coletiva, e incentivo ao desenvolvimento e à difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. Galera, continua olhando para as questões aí. Olha as palavras-chave do enunciado. Sustentabilidade. Então, essa questão fica fácil a partir do momento que você associa a palavra-chave do enunciado com a resposta. Questão de sustentabilidade não estaria envolvido, acompanhando aqui comigo agora, não estaria envolvido a combate à corrupção em todas as suas formas. Mesmo porque sustentabilidade não tem a ver com corrupção. Respeito à proteção de direitos humanos, também não tem a ver com conceitos de sustentabilidade. Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, também não. Apoio à liberdade de associação e de negociação coletiva, nada a ver com sustentabilidade. Então essa questão ficou muito fácil. Resposta correta, opção E. Incentivo ao desenvolvimento e à difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis, já que o conceito de sustentabilidade está ligado diretamente à questão ambiental e respeito ao meio ambiente, proteção de camada de ozônio, toda aquela preocupação que hoje em dia o mundo deveria ter de forma mais efetiva e não tem. Próxima questão, então. Uma organização bancária indicou em seu código de ética um conjunto expressivo de valores e princípios que devem orientar, antever e sistematizar a compreensão da ética corporativa pelos seus diferentes públicos de interesse, diretos e indiretos. O código criado contemplou o seguinte princípio que visa a redução do conflito de agência. Consideramos toda a informação acerca das atividades do Conselho de Administração passível de divulgação, exceto aquelas de caráter restrito, vamos grifar essa palavra-chave, que coloquem em risco o desempenho e a imagem institucional ou que estejam protegidas por lei. Aí, continuando aí na tela, vem a pergunta. A qual público de interesse direto esse princípio se dirige? Fornecedores e parceiros, acionistas, investidores e credores, clientes e prospects, governo e comunidade ou funcionários e colaboradores? Continuando aí na tela, galera, olha só. Se a gente está falando de conselho de administração, onde se fica passível de divulgação, exceto aquelas informações de caráter restrito,
que coloca em risco o desempenho e a imagem institucional, a gente está falando de interesses de quem? Do cliente? Não. Nesse caso, a gente está falando então sobre interesses de acionistas e investidores que não querem que essas informações, consideradas privilegiadas ou ainda informações sigilosas, sejam reveladas para o público. Então, resposta correta: acionistas, investidores e credores. A título de informação, prospects é um termo em inglês. Infelizmente, em administração se usam vários termos em inglês, né? Não se aportuguesa esses termos, né? Falando português errado. Mas prospect significa futuros clientes, clientes prospectados, onde um banco, por exemplo, pensaria em abordar, criando para esse público produtos e serviços adequados. Então, ficam fora fornecedores e parceiros, clientes e prospects, governo e comunidade, funcionários e colaboradores, porque a gente está falando, pelo que o enunciado diz, de informações sigilosas, de informações consideradas estratégicas para o negócio, o que envolve como público, então, acionistas, investidores e credores. Continuando, próxima questão, questão 29. Uma cultura corporativa pode ser compreendida quanto ao fato de serem ambientalmente adaptativas ou não adaptativas, apresentando para cada um dos tipos tanto comportamentos visíveis quanto valores expressos. Os gerentes de agência bancária, cuja cultura é não adaptativa, apresentam comportamentos nos quais, letra A, continuando aí na tela, deixa eu só desfazer aqui, pronto. Prestam muita atenção a toda a sua clientela e iniciam mudanças operacionais básicas, sempre que necessário para servir seus legítimos interesses, mesmo que isso acarrete correr alguns riscos. Galera, continuando a olhar aí na tela, percebam o seguinte: o enunciado está falando de culturas adaptativas e não adaptativas. E ele trata, né, sobre culturas não adaptativas na sua pergunta. Uma cultura não adaptativa, como a própria palavra diz, não se adapta, não é flexível. Uma cultura organizacional adaptativa está mais antenada com os anseios dos próprios funcionários e com o mercado de trabalho. Como na letra A se diz que prestam muita atenção a toda a sua clientela, isso não é característica de cultura não adaptativa, então está fora. Letra B, encorajam, por meio de premiações, a capacidade de transformação, a autonomia para a tomada de decisão e o livre agir para a geração de resultados. Também não é característica de cultura não adaptativa, isso seria característica de adaptativa. C, olha a letra C como ela está bem não adaptativa. Atuam isoladamente, política e burocraticamente, tendo como resultado a quase impossibilidade de mudar estratégias rapidamente, para se ajustarem ou para se aproveitarem das mudanças em seus ambientes de negócios. Essa é a resposta correta, porque são as características de uma cultura não adaptativa. A letra D está errada, porque ela afirma que se preocupam consigo mesmos, seu grupo de trabalho e produtos, tendendo a valorizar o processo gerencial, o clima organizacional e a tomada de decisão. Isso é característica de cultura adaptativa também. E a letra E, refletem profundamente sobre as necessidades dos seus clientes, acionistas e empregados, valorizando as pessoas em situações de mudanças de processos. Falou de mudança, é adaptativa, o que também não seria considerada a resposta correta. Então, realmente nos resta a alternativa C. E continuando aí na tela, vamos para a última questão que caiu nessa prova de cultura organizacional. O irmão do superintendente do Banco T é responsável pelo relacionamento com os fornecedores. Por sugestão do superintendente, o irmão funda uma sociedade empresária, Sociedade X, com seu primo, para fornecer produtos e serviços necessários ao desenvolvimento regular da instituição financeira. Após as devidas formalizações jurídicas, a Sociedade X passa a ser fornecedor exclusivo do Banco T, e os antigos fornecedores passam a atuar através de intermediação da Sociedade X. Os preços praticados não sofreram valorização, sendo o lucro dessa sociedade retirado das comissões pagas pelos antigos fornecedores. Continuando, nos termos do Código de Ética do Banco do Brasil, o narrado. Letra A, mereceria censura diante da quebra da relação imparcial com os fornecedores? B, mereceria elogios por permitir a aproximação de familiares com os negócios da instituição financeira? C, seria admitido, tendo em vista que não ocorreram prejuízos para a instituição financeira diante da ausência de aumento dos preços? D, seria perfeitamente cabível, pois o relacionamento negocial com familiares dos executivos é corriqueiro? Ou letra E, receberia repulsa pela utilização de intermediários cobrando comissões? Galera, olha só, a questão é de cultura organizacional e ela está cobrando sobre o Código de Ética do Banco do Brasil. Falha da banca de misturar assuntos dentro do mesmo tópico. Mas ainda assim, se a gente está falando de ética, código de ética,
Imaginando que você não tenha estudado o Código de Ética do Banco do Brasil, mas vamos pensar nas questões éticas propriamente ditas, principalmente no ambiente organizacional. Acompanhe no enunciado que está falando o seguinte, ó, o irmão do superintendente é responsável pelo relacionamento com fornecedores. Por sugestão do superintendente, o irmão funda uma sociedade empresária com o primo para fornecer produtos e serviços necessários que vão para esse banco, inclusive, ou para essa empresa. Isso é ético? Pode até ser, mas não é moralmente aceito. Há aí o que a gente chama de conflito de interesses dentro da ética. Então, uma coisa é certa, essa conduta não é adequada. Então, vamos voltar para as opções de resposta. Quais das opções colocam para a gente condutas não adequadas? Ó, mereceria censura, então a letra A é uma possível resposta. A e B, mereceria elogios? Não. C, seria admitido tendo em vista que não ocorreram prejuízo? Também não. D, seria perfeitamente cabível? Não. E a letra E, receberia repulsa? Então a gente tem duas possíveis respostas, já que não é uma conduta tão ética ou tão moral assim. Segundo o Código de Ética do Banco do Brasil, esse tipo de conduta, a resposta correta é a letra A. Mereceria censura diante da quebra da relação imparcial com os fornecedores, embora não tenha ocorrido nada ilegal, mas mereceria uma chamada de atenção para que isso não ocorresse novamente. Por que a resposta não é a letra E? Receberia repulsa pela utilização de intermediários cobrando comissões, sendo que faz parte da negociação isso, não é algo errado. Mas a censura é cabível porque uma chamada de atenção em função de uma relação que pode gerar conflito de interesses não seria adequada. Essa é uma questão de ética e não de cultura organizacional. Uma crítica que eu faço a essas 5 questões por parte da banca é que questões de cultura organizacional propriamente dita, a gente só viu a 29. Porque se você analisar a questão 26, 27 e 28, ela não é necessariamente de cultura, embora seja sobre o comportamento organizacional. No próximo bloco, a gente vai ver questões sobre técnicas de venda, que caíram nessa prova também, e as questões de atendimento, que também estão misturadas com marketing e outros assuntos. Até daqui a pouco, galera! Fala, galera! Dando continuidade, então, a gente vai ver agora as questões de atendimento da última prova do Banco do Brasil desse final de semana. Galera, questões de atendimento, mas que mistura com marketing, que mistura com todos os outros assuntos também. Mas vamos lá para o que interessa. Questão 41, então, acompanhando aí na tela. Um banco que vem atuando autonomamente, sem... Gente, autonomamente, eu nunca mais vou falar tão rápido assim essa palavra. Sem vinculação a qualquer conglomerado financeiro, poderá, nesse caso, nos termos da resolução CMN número 4433 de 2015, compartilhar a ouvidoria com a seguinte instituição. Letra A. Órgão autorizado a funcionar pelo Banco Central. B. Sociedade de capital aberto autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. C. Associação de classe a qual seja afiliado. D. Banco vinculado a qualquer grupo financeiro nacional. E letra E. Sociedade especializada em relações com terceiros. Continuando aí na tela, galera, essa resolução CMN, ela fala sobre o serviço de ouvidoria que deve ser adotado pela instituição. Nesse caso, então, compartilhar a ouvidoria, neste caso de um banco que atua de forma autônoma, sem vinculação a qualquer outro conglomerado financeiro, só poderá ser feito com a associação de classe a qual seja filiado. Isso é o que está na resolução do CMN. Essa é a única forma de compartilhamento de ouvidoria de um banco que atua de forma autônoma, sem vínculo com outros conglomerados. Opção correta, então, letra C, ao pé da letra, de acordo com o CMN 4433. Continuando aí na tela. O ouvidor de uma instituição financeira exerce a sua função com diligência, procurando resolver a contento todas as reclamações dos clientes, inclusive recomendando mecanismos para evitar problemas similares aos já detectados no curso de sua atividade. Possuindo parca estrutura administrativa, acumula a resolução de problemas com a gerência de uma reduzida equipe e a elaboração de relatórios que, nos termos da resolução CMN 4433, devem ser encaminhados a algumas instâncias, entre as quais o Sindicato dos Bancos, Órgão de Defesa do Consumidor, Banco Central, Presidente do Banco ou Comitê de Auditoria. Galera, todos esses problemas que o banco passa devem ser encaminhados, segundo o CMN, ao Comitê de Auditoria, para que esse comitê, então, ao realizar essa auditoria que detecte essas falhas, venha estabelecer as soluções dos problemas. Resposta correta, letra E. Continuando aí na tela, questão 43. O setor bancário tem como prática utilizar o serviço de telemarketing para a oferta de produtos e serviços aos seus clientes atuais e potenciais. Em uma análise sobre essa prática, correlacionando as informações existentes sobre o processo de vendas
e as reclamações dos clientes, foi identificado que estes têm rejeição ao serem contatados pelo banco via telemarketing. Eles preferem que o canal de comunicação com o banco esteja disponível para que possam entrar em contato quando sentirem necessidade ou desejo de fazê-lo. Com base na análise feita, verifica-se que os clientes preferem como canal de comunicação com o banco o ou a marketing ativo, comunicação proativa, marketing direto, telemarketing receptivo ou marketing de resposta. Voltando aí para o enunciado, galera, vamos tentar identificar então qual é a forma preferida dos clientes. Está falando o seguinte, ó, em uma análise sobre essa prática, correlacionando as informações existentes sobre o processo de vendas e as reclamações dos clientes, eles têm rejeição a serem contatados pelo banco via telemarketing. E galera, na boa, quem é que gosta de ser atendido por telemarketing? Geralmente alguém do telemarketing te liga só em horário errado. Você já percebeu isso? Você está lá no banheiro, enfim, toca o seu telefone, telemarketing. Você está no cinema, telemarketing. Você está ali no momento mais íntimo do seu namorado com a sua namorada, telemarketing. Ofertando produtos e serviços. Geralmente há rejeição. Claro que o telemarketing ele tem que ser feito com respeito. Existem algumas regras do telemarketing que dizem o seguinte. Num telemarketing ativo, que é onde a empresa entra em contato com o futuro cliente, a primeira pergunta tem que ser se aquele momento é conveniente para o diálogo e para a conversa, e caso não seja, marcar um horário para que aquela ligação seja feita novamente. Obviamente, se o cliente afirmar, não, me liga amanhã às 14 horas, isso significa que está partindo do cliente o interesse pela proposta que a empresa vem a fazer. Como o enunciado fala sobre uma não receptividade a esse telemarketing, então o mecanismo adotado seria do telemarketing receptivo, isso é, o cliente ligar para fazer essas reclamações. Então a resposta correta, letra D, telemarketing receptivo, é a resposta dessa questão. Continuando aí na tela então, próxima questão, questão 44. Como forma de manter o relacionamento com os clientes, a estratégia dos bancos é a de procurar reforçar os benefícios dos serviços. Durante o atendimento, esses benefícios devem ser reforçados pelo escriturário, principalmente os de natureza psicológica, os quais se relacionam à maneira como os clientes percebem a capacidade de a empresa atender às suas necessidades. Ao apresentar ao cliente o Brasilprev, que é o sistema de previdência do Banco do Brasil, por exemplo, que benefício psicológico pode ser invocado pelo escriturário ao oferecer o Brasilprev? Índice de retorno do investimento? Valor compatível das mensalidades? Conforto e segurança no futuro? Desconto no imposto de renda ou maior rendimento da categoria? Galera, plano de previdência, como todo mundo sabe, é pensando no amanhã, pensando no futuro. Uma ampliação da aposentadoria desta pessoa que no futuro será agraciada com um conforto maior de vida por essa segurança financeira que uma previdência privada gera. Então a resposta correta seria índice de retorno do investimento? Poderia ser um bom argumento, mas a previdência privada não é um investimento para se ter retorno correndo riscos, é um investimento certo, que se dá pensando em conforto e segurança no futuro. Resposta correta, então, sobre argumentos de vendas que o escriturário deveria adotar, conforto e segurança no futuro, letra C. Continuando aí na tela, então, a próxima questão. Questão 45. Ao selecionar um determinado banco para abrir uma conta, o empresário analisou os benefícios que a instituição lhe proporcionaria em relação aos custos que lhe seriam cobrados pelos serviços prestados. Entre os atributos da sua análise, constavam a solidez do banco, as conveniências proporcionadas, a qualidade dos serviços prestados e o relacionamento interpessoal estabelecido. Essa análise realizada pelo empresário compõe o que se denomina lealdade do cliente, valor percebido pelo cliente, benevolência, análise de marketing ou potencial de mercado. Galerinha, acompanhando aqui na tela comigo, olha só. Está falando sobre os atributos da análise, constatavam solidez do banco, conveniências proporcionadas, qualidade dos serviços prestados e o relacionamento interpessoal estabelecido. Essa análise, então, compõe o que a gente denomina de quê? Valor percebido pelo cliente. Essa é a resposta, opção B. O que é a relação custo-benefício ou a relação de valor? A relação custo-benefício positiva ocorre quando a gente tem a nítida impressão que podemos ter pago até caro por aquele produto ou serviço, mas ele nos oferta tantas coisas maravilhosas, ele é tão perfeito que acaba saindo barato no final das contas. Como vocês já devem ter utilizado em algum momento a expressão o barato que sai caro,
De repente você compra um produto muito baratinho, mas ele é tão ruim, ele é tão porcaria, que você vai achar que pagou caro, porque você vai ter que comprá-lo novamente ou gastar dinheiro com um melhor. Então, essa relação custo-benefício acaba ampliando a percepção de valor para o cliente. O valor para o cliente não é só quantas moedinhas, ou quantos centavos, ou quantos reais ele gastou, mas é a percepção que ele tem sobre o dinheiro gasto, sobre o dinheiro investido. Então, a resposta correta, letra B, valor percebido pelo cliente. Continuando aí na tela, a próxima questão. Questão 46. O setor bancário, caracteristicamente de prestação de serviços, oferece também ao mercado uma grande quantidade de produtos. Um grande aliado desse setor é o marketing bancário, que utiliza diversas ferramentas para captar informações sobre seus clientes atuais e potenciais, possibilitando assim, de forma diferenciada e específica, ofertar novos produtos e serviços, conceder benefícios e segmentar os clientes, visando a ampliação da carteira do banco. Uma ferramenta muito utilizada pelos bancos com esse propósito é o CRM, ERP, B2B, B2E ou e-business. Gente, que questão maléfica. A criatura que prepara essa questão, certamente o professor, ao elaborar a questão, depois que ele elabora, ele faz aquela cara de mal, sabendo que as pessoas que não estudaram a contento, que não estudaram uma grande quantidade de informações, vão acabar travando nessa questão, chutando ou até mesmo errando. E o grande problema de administração também são esses termos em inglês. Como eu falei numa questão anterior no outro bloco, muitos termos não são aportuguesados, né, não são colocados na nossa língua por serem contextos mundialmente conhecidos. Então, olha só, neste caso do que o enunciado coloca, como o enunciado coloca, que está falando sobre utilização de ferramentas para levantamento de informações sobre clientes atuais, clientes potenciais, possibilitando assim, de forma diferenciada, ofertar novos produtos e serviços, a gente está falando de um relacionamento que vai passar a existir com o cliente, o chamado marketing de relacionamento. O objetivo central do marketing, segundo Philip Kotler, é tornar a venda supérflua. Isso é, a venda ela tem que ser um relacionamento que ocorre entre empresa e cliente, vendedor e cliente, atendente e cliente, onde esse atendimento, esse relacionamento vai ser tão natural que a venda ou a compra de um produto acaba sendo uma consequência do relacionamento. A isso chamamos marketing de relacionamento, que em inglês se escreve assim: Customer Relationship Management. Isso é, marketing de relacionamento com os clientes. CRM. Resposta correta, letra A. Continuando na tela, então, próxima questão. Questão 47. Existem leis municipais e estaduais que regulamentam o tempo de fila de espera para atendimento em instituições financeiras. Em uma agência do Rio de Janeiro, o funcionário que trabalha no pré-atendimento constata que uma pessoa na fila do atendimento prioritário não tem direito a esse tipo de atendimento. O funcionário deverá explicar para essa pessoa que, segundo a lei número 5254, de março de 2011, lei da fila do banco, o atendimento preferencial é destinado aos maiores de 65 anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência física, pessoas com criança de colo, até aqui está certo. E estudantes, estudantes não, né, galera? Estudante não precisa de atendimento prioritário. Para quem a agência deve ofertar 30 assentos de correta ergonometria. Esse número também está errado. Essa questão não é. Letra B. Maiores de 65 anos, ok. Gestantes, ok. Pessoas portadoras de deficiência física, certo. E pessoas com crianças de colo, ok. Para quem a agência deve ofertar, no mínimo, 15 assentos de correta ergometria, sendo realizado por meio de senhas numéricas preferenciais. Essa é a resposta, galera. A lei da fila do banco coloca essa prioridade, né, para atendimento, então, a essas pessoas. C. Clientes que possuem conta corrente no banco apenas. Óbvio que dou. Maiores de 65 anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência visual, e aos clientes que possuem conta corrente no banco apenas. Óbvio que dou. E por último, maiores de 65 anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência física e pessoas com crianças de colo, sendo realizado através de senhas numéricas preferenciais até às 14 horas. Óbvio que dou também. Então, resposta correta, B de bola. Questão tranquila essa. Então, acompanhando aí na tela, questão 48. Roupas adequadas para o trabalho demonstram uma postura profissional no atendimento aos clientes, porque o modo como o escriturário se veste. Letra A. É um elemento da comunicação não verbal com o cliente.
B. Significa um dos fatores da pré-abordagem ao correntista. C. Amplia as possibilidades de encerramento da venda. D. Convence o cliente em caso de alguma objeção à venda. Ou letra E. Reforça os benefícios do produto ao cliente. Galera, quando a gente fala em vestuário no ambiente profissional, a gente está falando de uma comunicação não verbal. O vestuário adequado, condizente ao ambiente de trabalho, já facilita e muito o atendimento ao cliente, a receptividade ao cliente e todos os seus aspectos positivos, caso esse vestuário seja adequado ao ambiente. Vestuários inadequados acabam causando uma barreira na comunicação. Então, resposta correta, letra A. É um elemento da comunicação não verbal com o cliente. Próxima questão aí na tela, questão 49. Um banco estabeleceu como ação obrigatória em seu relacionamento com clientes corporativos a retomada de contato com esses clientes nas seguintes ocasiões: 1 mês, 6 meses e 1 ano após a venda de qualquer serviço ou produto. Dessa forma, seria possível não só mensurar o nível de satisfação dos clientes e, em função desse resultado, oferecer-lhes a possibilidade de orientação, como também acolher sugestões de melhoria em relação ao que foi adquirido. Opções de resposta, então. Essa ação, implantada pelo banco, refere-se ao Lean Marketing, serviço de pós-venda, venda programada, reversão da demanda declinante ou individual marketing. Galera, resposta correta aí, serviço de pós-venda. O Lean Marketing é um marketing com base no conceito de aprendizagem. Isso é, a gente observa o cliente e vai realizando o marketing de acordo com as necessidades daquele cliente demonstradas no relacionamento. Serviço de pós-venda também é o marketing de relacionamento, mas aí é o conceito efetivo de marketing de relacionamento. Venda programada não tem a ver com a resposta, reversão da demanda declinante também não, e individual marketing, o marketing chamado one-to-one, é o marketing feito individualmente para cada cliente, uma ação de marketing diferenciada. Como enunciado, ele está falando, um banco estabeleceu como ação obrigatória em seu relacionamento com clientes corporativos a retomada de contato com esses clientes com 1 mês, 6 meses e 1 ano. Essa retomada de contato é no sentido de manter o marketing de relacionamento, no sentido de manter o pós-venda, por isso a resposta correta, B de bola. E agora a gente vai para a última questão dessa prova, então, acompanhando aí na tela, a questão 50, onde ela diz: uma instituição financeira pretende implantar um treinamento para aumentar as vendas sugestivas junto aos clientes cadastrados no seu banco de dados. Um exemplo de ação de venda sugestiva é o, letra A, orientação às operadoras de telemarketing para não ofertarem novos produtos para clientes que tiverem declarado expressamente esse desejo. Isso não é venda sugestiva, errado. Utilização de dados sobre a movimentação da conta corrente para envio de propostas oportunas para empréstimos. Isso é venda sugestiva. Letra B é a resposta, já explico melhor. Monitoramento dos hábitos de consumo dos clientes para dar-lhes informações sobre as vantagens de empresas parceiras. Também não é venda sugestiva. Oferecimento de informações sobre a cobrança de impostos que impactam os investimentos da família. E, por fim, revisão dos financiamentos dos clientes preferenciais quando os juros baixam, informando-lhes os novos valores a serem pagos. Galera, a venda sugestiva ocorre quando a gente levanta informações sobre esse cliente e oferta produtos e serviços de acordo com essa informação que a gente levantou, sugerindo a esse cliente solução de possíveis problemas ou oferta de determinados produtos que já se enquadram com a vida desse cliente. Por isso, resposta correta, letra B. Utilização de dados sobre a movimentação de conta corrente para envio de propostas oportunas para os empréstimos. Essa, então, galera, foi a última questão dessa prova, onde, fazendo alguns comentários rápidos, um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado que as provas passadas do Banco do Brasil em todo o país, o que provavelmente retratam para a gente uma nova realidade nas próximas provas do Banco do Brasil. Podemos esperar questões nessa área de atendimento, marketing, vendas e cultura organizacional um pouco mais complexas. Para as próximas provas do Banco do Brasil, eu recomendo um estudo aprofundado do CMN e um estudo mais aprofundado sobre os conceitos de marketing, esses termos todos, composto de marketing, marketing mix e palavras do inglês que o marketing utiliza e sua respectiva tradução, que se torna extremamente importante e essencial para o entendimento dessas questões que a gente acabou de ver. Galerinha, sucesso a vocês, espero que vocês tenham ido super bem nessa prova. Contem sempre comigo, Wendel Léo, me procurem lá no YouTube, no Facebook, Wendel Léo Castellano ou Wendel Léo Castellano 2, Wendel com 2 L's e Castellano com 2 L's.
Lá no Facebook também eu tenho um grupo de questões comentadas chamado Administração Total, onde naquela aba Fotos você vai encontrar em cada álbum uma prova de concurso diferente, com todas as questões de administração dessas provas comentadas. Esse grupo hoje conta com mais ou menos de 4 a 5 mil questões comentadas, totalmente de graça para vocês, lá no grupo Administração Total no Facebook. Me procurem no Face, me adicionem para a gente poder interagir, conversar, tirar suas dúvidas e contem comigo e com a Aula Móvel para tudo aquilo que vocês precisarem. Se você não realizou esse sonho dessa vez, não se desespere. Significa que não era a hora certa apenas, mas não desista da realização desse sonho. Passar num concurso público é algo complicado, é algo difícil, é algo que às vezes parece impossível. Mas se você nunca desistir, pode ter certeza que a tua vez vai chegar. Desiste não, galera. Conta com a gente para a realização dos seus sonhos. Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.